Milionário fica surpreso ao ver mendiga negra limpando o escritório e descobrir o motivo. A chuva caía pesada, como se o céu estivesse derramando suas angústias sobre a cidade. Otávio, um milionário com ares de conquistador, voltava para seu escritório, refletindo sobre os números, investimentos e lucros. Mas naquela noite, algo o aguardava que mudaria seu mundo. Ao abrir a porta, a luz fluorescente revelou um cenário incomum. Uma mulher negra, de rosto marcado pelo tempo e pela luta, e sua garotinha de apenas 7 anos oferecendo um sorriso tímido que brilhava mais do que a iluminação fria do lugar. Vanessa, a faxineira, se esforçava para limpar o chão polido, seu corpo exausto se movendo com graça e dor. Ao lado dela, Lívia fazia o que podia, empunhando um pano e imitando os gestos da mãe. Era um balé silencioso e emocionante, um retrato vivo da força e da fragilidade. O olhar de Vanessa, cansado e cheio de preocupações, deixou Otávio preso em seus próprios pensamentos. Como aquela mulher, mãe solteira, tinha coragem para continuar lutando? A chuva fazia barulho lá fora. Mas o que ressoava na mente de Otávio era a desigualdade que frequentemente ignorava em seu mundo de luxo. Ele se questionava sobre a vida dessas pessoas, cujas histórias se entrelaçavam nas sombras dos prédios altos e brilhantes da cidade. Mas o que mais o abalou foi o jeito como Lívia tentava animar a mãe. A garotinha sorria, mesmo diante da adversidade, como se aquele ambiente desolador fosse um parque de diversões. Eventualmente, um ruído cortou o momento. Eduarda, a gerente dos serviços de limpeza, entrou no ambiente com uma postura autoritária e olhar crítico. O poder emanava dela, e Otávio sabia que suas intenções eram frequentemente sombrias. Eduarda não via as pessoas, apenas números e deveres. Ela imediatamente lançou um olhar desdenhoso para as duas. Sua presença era uma tempestade, ameaçando o momento frágil que Otávio testemunhava. Nos dias que se seguiram, Vanessa colapsou, o cansaço extremo finalmente cobrando seu preço. Otávio se sentiu compelido a ajudar. Ele planejava uma nova oportunidade de emprego para ela, uma chance de escapar daquela rotina exaustiva. Mas Eduarda, sempre atrás do seu próprio poder, não iria deixar isso acontecer tão facilmente. O que ela tramaria para sabotar a aspirante a uma vida melhor? Enquanto isso, no coração de Vanessa, algo despertava. Ela percebia que sua luta não era só por si, mas por um futuro melhor para Lívia. A garotinha merecia mais do que a vida que estavam levando. Essa força a impulsionava em momentos sombrios, acendendo uma chama de esperança. Otávio estava prestes a fazer uma proposta que poderia mudar tudo. Ele se sentia nervoso, mas determinado. Porém, a presença de Eduarda pairava sobre ele, como uma nuvem escura. O que será que ele descobrirá sobre a verdadeira força de Vanessa? E que reviravoltas o destino guardará para mãe e filha? A noite continuava a chover e a tensão aumentava no ar, deixando Otávio inquieto sobre os próximos passos. As respostas estavam mais perto do que ele imaginava, mas o tempo estava correndo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar apertava o peito de Otávio. Ele sabia que precisava agir, mas o olhar de Eduarda pairava como uma sombra. Um calor diferente se instalava em seu interior. Vanessa e Lívia tinham mexido com sua consciência, e ele estava decidido a mudar a vida delas. No entanto, uma voz ecoava em sua mente. Eduarda não vai deixar isso barato.
Ele saiu da sala, decidido a tornar esse novo caminho possível. Notou que o vento na chuva aumentava lá fora, e tudo parecia se afastar da sua mente, a ser pelo sorriso vulnerável de Lívia. Assim que as portas do elevador se fecharam, Otávio se perdeu em um mar de pensamentos. Como posso enfrentar alguém como Eduarda? Ele nunca havia se oposto a alguém tão poderosamente obstinada. Minutos depois, ele voltou ao escritório e ficou em silêncio, observando através da janela. A cidade estava inebriada pela chuva, mas dentro dele havia um turbilhão. De repente, um estrondo quebrou seu foco. O vidro da janela tremeu. Ele virou-se para ver Eduarda chegando novamente, mas algo estava diferente no ar. Uma batida forte na porta a interrompeu, fazendo-a saltar. Otávio viu então um homem alto, de terno escuro e olhos penetrantes, entrar na sala. O homem tinha uma aura de autoridade, como se fosse um vendaval. Sem se apresentar, ele se virou para Eduarda. Seu tom era cortante. Você não tem mais o controle. O cliente reclamou da sua atitude, e agora você está fora. Eduarda ficou tão pálida que parecia uma folha num dia de outono. O quê? Isso não pode ser verdade! O desespero começava a transparecer em sua voz, enquanto ela tentava se manter firme. Mas o homem ignorou sua reação, focando apenas em Otávio. Você o chamou hoje, não é? O que disse? Otávio, ainda em estado de choque, balançou a cabeça. A revelação o surpreendeu. Tudo indicava que ele não era o único que havia notado a injustiça no ambiente de trabalho. Eu só estava pensando em dar uma nova oportunidade para Vanessa, disse, gaguejando. Uma oportunidade? O homem soltou uma risada seca. Ela vai precisar de muito mais do que isso com uma mãe como aquela. Eduarda está no caminho dela. Você não sabia? São todas manipulações. Eduarda é uma devoradora de almas. Melhore seus negócios ou desapareça. Naquele momento, a frase devoradora de almas disparou um alerta na mente de Otávio. A imagem de Vanessa limpando o chão, a garotinha tentando sorrir, tudo se misturou em uma nuvem densa de confusão e medo. Por que Eduarda ainda estava ali? O que isso significava para Vanessa e Lívia? Otávio encarou o homem, a mente correndo a mil. Aurora, o que você quer dizer com isso? Antes que ele pudesse receber uma resposta, Eduarda, em um estado de descontrole, atingiu o homem no rosto, revelando uma força que ninguém parecia esperar. A cena se desenrolou em câmera lenta, como um filme. O estrondo do impacto ecoou na sala, mas o homem se manteve firme, um sorriso sarcástico no rosto. Ele esfregou o rosto e encarou-a com desprezo. Você realmente acha que isso vai acabar bem para você? O clima mudou completamente. Um sentimento de opressão e incerteza tomou conta do espaço. Otávio se perguntava: quem era aquele homem? Como uma situação tão simples se transformou em um caos absoluto? E qual seria o próximo passo? De Eduarda, uma sensação gelada escorreu pela sua espinha. A chuva continuava a cair forte e as respostas pareciam ainda mais distantes. O que aconteceria agora com Vanessa e Lívia? Otávio sentia que o tempo estava se esgotando. Ele precisava agir rápido. Mas como enfrentar o mar de segredos e a verdadeira natureza de Eduarda? A pressão aumentava. Onde isso tudo terminaria? A tensão pairava no ar, como um fio prestes a estourar. Otávio olhou para Eduarda. Sua presença imponente cortando a sala. O impacto da mão dela contra o rosto do homem ainda ecoava em seus ouvidos, como o ruído de um trovão após uma tempestade. O clima estava exado e o silêncio era quase ensurdecedor. Ele sentia o coração acelerar, uma mistura de medo e adrenalina. Você não pode fazer isso! Gritou Eduarda, a voz trêmula, mas cheia de raiva. Otávio mal podia acreditar no que via. O homem, em vez de se ofender, parecia divertido. Era como se aguardasse a próxima jogada naquele jogo de xadrez maligno. De repente, veio a reviravolta. Um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos do homem.
Se você realmente acha que está no controle, Eduarda, está redondamente enganada. E você, ele virou-se para Otávio. Deveria saber que o jogo aqui é muito mais profundo do que você imagina. Otávio tentava processar as palavras, mas algo estava prestes a acontecer. O homem começou a falar sobre os contratos obscuros que ligavam Eduarda a pessoas poderosas, segredos que se estendiam para além do escritório até os maiores arranha-céus da cidade, onde acordos questionáveis eram feitos. Você não tem ideia do que essa mulher é capaz, não é? O homem proferiu, seu tom agora carregado de desprezo. Você realmente quer ajudá-la? O que vem a seguir pode acabar com a sua carreira. Uma onda de frio percorreu a espinha de Otávio. Eduarda, a mulher que aparentemente administrava tudo, tinha suas próprias correntes, seus próprios demônios. Para sua surpresa, a expressão dela mudou rapidamente, de fúria para desespero. Por favor, você não sabe o que está dizendo. Ela estava prestes a desmoronar, mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais inesperado. O homem agarrou o pulso de Eduarda, puxando-a para mais perto, e então, com um olhar comprometido, sussurrou algo só audível para ela. Enquanto as palavras se formavam em sua boca, a expressão de Eduarda se distorcia, como se estivesse recebendo uma descarga elétrica. Seus olhos se arregalaram, e uma lágrima solitária deslizava por seu rosto. Otávio sentiu que o mundo ao redor desabava. O que aquele homem havia dito? Que segredos poderiam ser tão devastadores? Antes que pudesse perguntar, viu o olhar de Eduarda mudar para um semblante de determinação. Ela se virou para ele. Você não entende, Otávio. Eu fiz escolhas, sacrifícios. Estava tentando proteger as pessoas de quem eu realmente me importo. Quem? A voz de Otávio saiu mais alta do que imaginava, cheia de raiva e confusão. Foi nesse momento que o telefone de Eduarda começou a tocar, quebrando o ambiente denso. O homem olhou para ela, um sorriso diabólico no rosto, como se aquele toquezinho fosse um sinal. É hora de você decidir de que lado está, ele disse, enquanto o tom da chamada preenchia a sala, mas só Otávio percebia. A revelação inesperada o fez recuar, o nó na garganta se apertando. Sua vida estava prestes a mudar e as escolhas feitas por Eduarda poderiam custar caro, não só a ela, mas a todos. Eu preciso ir. A expressão de Eduarda agora estava grave. As palavras saíam, forçadas, como se fossem cortadas. A vida de Lívia está em perigo, e você nunca pensou que poderia ter alguma relação com isso. Otávio sentiu o choro entalado na garganta. A pequena Lívia, a garotinha que só queria ver sua mãe feliz. A última cena que viu dela, sorridente, agora parecia uma piada cruel. O que você quer dizer com isso? Mas antes que pudesse entender, Eduarda se virou e saiu, deixando a tensão no ar como uma tempestade prestes a desabar. Otávio ficou paralisado, a mente um emaranhado de incertezas. O que mais ele não sabia? O que ele realmente tinha se metido? E, acima de tudo, quem realmente era Eduarda? A porta se fechou e o silêncio voltou, mais pesado que antes. A chuva forte continuava a cair lá fora, como se o céu refletisse a turbulência que agora marcava sua vida. O silêncio na sala era quase palpável, um eco do tumulto que acabara de acontecer. Otávio se forçou a pensar, mas as palavras do homem reverberavam em sua mente. O que Eduarda havia feito? Que sacrifícios? Ele respirou profundamente, tentando recuperar a compostura. A chuva lá fora ainda caía forte. E ele já não sabia se era apenas a tempestade no céu ou na sua vida. De repente, o celular de Eduarda, que ela havia esquecido em cima da mesa, começou a tocar novamente. A tela iluminou-se e ele viu o nome. Guilherme! Um frio na barriga o acometeu. Guilherme? Ele lembrou que era o chefe da segurança da empresa, com quem Eduarda tinha uma relação estranha. Uma mistura de curiosidade e apreensão o impulsionou a pegar o celular. E se aquele nome revelasse algo mais? Ele hesitou, mas a urgência do momento o fez clicar. A mensagem estava lá, visível na tela. Eduarda,
Precisamos falar sobre o plano. Não pode deixar que ele descubra a verdade. Algo dentro dele estalou como um estalo elétrico. A verdade? O que isso significava? O que mais ele não sabia sobre aquela mulher complexa, que parecia ser motivo de tanto desespero e pânico? Enfiou o celular no bolso, já decidido a confrontá-la. Mas, antes que pudesse pensar em algo, o estrondo do trovão cortou o ar. Com isso, a porta se abriu com um movimento brusco e Eduarda voltou. Ela estava pálida, os olhos saltados, ofegante. Algo estava claramente errado. O olhar dela encontrou o celular na mesa e uma expressão de terror tomou conta de seu rosto. Por que você pegou isso? Ela estava trêmula e Otávio sentia que a temperatura na sala havia caído. Eu só vi a mensagem, ele começou. Mas foi interrompido pela frenética discussão daquelas palavras na sua mente. Você não pode saber, isso é muito perigoso. Agora a verdadeira Eduarda estava se revelando, a máscara de controle despedaçada. Mas antes que ele pudesse questionar, um grito ecoou do corredor, cortando a tensão. Um grito que fez seu sangue congelar. Mãe! Mãe! Era a voz de Lívia. E em um instante, Otávio se viu correndo em direção à porta. Eduarda o seguiu apressada, a expressão de desespero em seu rosto. O corredor é uma névoa de receios, e ele já imaginava o pior. Ao alcançarem a porta da sala de limpeza, encontraram uma cena caótica. Lívia estava caída no chão, chorando descontroladamente, e um homem estranho se curvava sobre ela, com uma expressão maliciosa. Otávio rapidamente se colocou entre a menininha e aquele homem, os músculos tensos. O que você está fazendo? O tom de sua voz era um misto de autoritarismo e pânico. O homem sorriu de forma perturbadora e ergueu as mãos. Calma, não tô fazendo nada. Tô apenas falando com a garotinha. Ele olhou para Eduarda e um brilho maligno cruzou seus olhos. Mas parece que vocês têm muito a discutir. Verdades precisam ser reveladas. Eduarda ficou paralisada e a confusão tomou conta da situação. Otávio não entendia o que estava acontecendo, mas sentia a tensão no ar. O estranho se inclinou levemente, com um sorriso enigmático. Você não sabia? O que está em jogo aqui é muito maior do que dinheiro, Otávio. A vida da sua amiga e da sua filha está ameaçada. O plano que Eduardo iniciou pode arruinar tudo. O que você está dizendo? Otávio questionou. A adrenalina pulsando em suas veias. Segredos de família, Otávio. A vida de Lívia não é o que você pensa. O homem passou a mão pelo cabelo, rindo de forma sarcástica. A vida dela está atrelada a pessoas que você nem imagina. Nesse momento, algo dentro dele se partiu, e a visão turva. Como assim? O que ele realmente sabia sobre Eduarda e sua história? O pânico e a impotência o dominaram. O homem parecia ser um portador de mentiras e realidades devastadoras. Eduarda finalmente falou, mas sua voz estava embargada. Desculpe, eu não tinha escolha. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Mas antes que mais palavras pudessem ser ditas, o homem sorriu de novo e disparou. Parece que as marés mudaram. E agora você terá que escolher de que lado está de forma definitiva. Se você fizer a escolha errada, todos pagarão. E com essas palavras, o jogo estava apenas começando. Quais verdades ele nunca havia revelado sobre as vidas entrelaçadas deles? A chuva lá fora agora parecia gritar junto com suas incertezas, ameaçando abalar tudo o que ele pensava saber. O tempo estava correndo e as consequências seriam devastadoras. A tensão na sala era palpável. Otávio encarou o homem, tentando entender a situação. Enquanto as palavras ecoavam em sua mente, um grito de Lívia atravessou o ar. O desespero tomou conta dele. O instinto de proteção ativou. Ele se lançou na direção da garotinha, mas uma onda de pânico congelou seus movimentos. O homem estranho deu um passo à frente, um sorriso rosnado no rosto. Você não sabe quem realmente ela é, não é? Eduarda ficou paralisada, a expressão de desamparo estampada no rosto.
O que você quer dizer com isso? Ela parecia prestes a desmoronar. Mas o homem continuou, ignorando sua pergunta. Os segredos que ela carrega são mais pesados do que você imagina, e a vida da sua garotinha faz parte de um jogo muito maior do que todos nós. Cada palavra dele era como uma facada no coração de Otávio. Ele se virou para Eduarda, buscando respostas em seus olhos, mas encontrou apenas medo. Eduarda, o que está acontecendo? Ela balançou a cabeça em busca de palavras que não conseguiam sair. E naquele momento, algo a mais se quebrou dentro dela. Com uma voz trêmula, disse: "Não é o que você pensa. Eu não tinha escolha." A chuva lá fora parecia intensificar o caos interior. O homem aproximou-se de Lívia, a expressão de gozo no rosto. "Você realmente acha que pode proteger essa garotinha, Otávio? A verdade vai machucar você muito mais do que imagina." Ele estendeu a... "E é cruel. Você não está entendendo. O jogo já começou. E há segredos que, se revelados, podem destruir tudo o que você ama." Ele parou, olhando fixamente para Eduarda. "Ela não é apenas a faxineira. O que você não sabe é que a vida da sua filha está atrelada a um legado muito mais profundo." Foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado em Otávio. O fogo da raiva se misturou à confusão. Eduarda? Um legado? Que legado era esse? A mente dele girava. Ela é... O homem fez uma pausa. Ela é filha de alguém importante. Dos antigos que governam essa cidade nas sombras. Você está mesmo disposto a encarar tudo isso? Ou você vai simplesmente se afastar e deixar que tudo aconteça? Otávio sentiu o chão sumir sob seus pés. A imagem de Eduarda, sua coragem e luta, a mulher que limpava o escritório por sua garotinha, agora assumia contornos sombrios. Ele piscou, tentando negar a realidade. Eduardo olhou para o chão, chorando silenciosamente. "Eu não queria que fosse assim. Eu nunca quis que você soubesse." A porta do corredor se abriu bruscamente, e um grupo de homens enterrou a cena com suas silhuetas imensas. Eles eram ameaçadores, tomando conta do espaço, como sombras que pareciam ter saído do pesadelo. "Eduarda, você sabe que não pode sair assim. Você fez suas escolhas. Agora é hora de enfrentá-las", disse o mais alto, a voz endurecida. O choque tomou conta de Otávio. O que estava acontecendo? "Eduarda, o que é isso? O que eles querem de você?" Mas apenas um último olhar de desespero cruzou o rosto dela antes que o mais alto avançasse na direção dela. "Você sabe o que precisa fazer, agora ou nunca." E nesse momento, Otávio compreendeu que os segredos não eram só sobre a ligação entre Eduarda e Lívia, mas também sobre ela mesma, sobre um mundo que ele não conhecia. E com isso, seu coração disparou. "Não! Não leve ela!" Ele avançou, mas o grupo deteve. Uma onda de impotência tomou conta dele. Os gritos de Lívia ecoaram na mente de Otávio. E enquanto a tempestade lá fora rugia, o verdadeiro pesadelo apenas começava. A reviravolta deixava mais perguntas do que respostas, e o caminho à frente estava emaranhado em segredos que deviam ser desvendados. O que significava tudo isso para o futuro deles? O relógio estava correndo, e a verdade estava mais próxima do que nunca, mas muito mais perigosa. Otávio se sentiu paralisado. O homem à sua frente tinha uma aura de poder, e as palavras que saíram de sua boca pareciam cortantes como vidro. Ele percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a se desfazer como um castelo de cartas. Lívia estava assustada, em choque, e Eduarda estava apenas à beira do desespero. "Eu não sei o que." "Você quer dizer com isso?" gritou Otávio. Mas a insegurança enchia sua voz. Ele olhou para Eduarda, buscando uma explicação, mas ela estava perdida.
As sombras naquela sala pareciam engolir a luz. Essa garotinha, o homem prosseguiu, olhando para Lívia com um sorriso diabólico. Não é o que parece. Sua linhagem é muito mais poderosa do que você imagina. E Eduarda, ela está apenas entregando tudo isso a você. O mundo de Otávio girou. O que ele estava ouvindo era impossível, mas cada palavra parecia preencher o ar com um peso inegável. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Mentindo? O homem ergueu uma sobrancelha, como se estivesse admirado pela incredulidade dele. Quando foi a última vez que você olhou para a história? Os segredos que você ignora podem ser a diferença entre vida e morte. Eduarda fez escolhas porque a vida dela dependia disso. Uma batida forte interrompeu a cena. A porta se estourou novamente. E quando Otávio se virou para ver quem entrava, seu coração quase parou. Um grupo de homens armados, todos vestidos de preto, irrompeu no ambiente. Eles não pareciam brincadeiras. As expressões em seus rostos eram frias e decididas. Eduarda. Um dos homens disse, avançando com um olhar feroz. É hora de você se explicar. Nesse instante, Otávio se virou para Eduarda, choque estampado em seu rosto. O que está acontecendo? Quem são eles? O sorriso que antes pertencia ao homem da sala agora era substituído pela tensão. Eu não posso mais esconder. Os olhos dela brilharam com lágrimas, a voz trêmula. Mas antes que pudesse continuar, o homem que estava de pé, observando, interrompeu. A verdade é que você tem só duas opções: colaborar e nos ajudar, ou se tornar um obstáculo. A segunda opção não termina bem para você. Obstáculo? Do que você está falando? Otávio estava confuso e inquieto, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Eduarda não é apenas uma faxineira. Ela faz parte de uma ligação ancestral que determina o destino desta cidade e de Lívia. Ei, Otávio, você não sente que há algo mais nessa história? A tensão era esmagadora. Então, algo que parecia uma marcação se iluminou no pescoço de Eduarda. Uma pequena tatuagem. Era uma serpente entrelaçada. Otávio nunca a notara antes. E que é isso? Disparou, o coração disparando. Ela parecia hesitar antes de revelar. É um símbolo do meu passado, da minha verdadeira família, do que está em jogo. Sou parte de uma linhagem que sempre atuou nas sombras. E se eu falhar, as palavras de Eduarda pairavam como uma espada em seu pescoço. E antes que ela pudesse terminar, o homem que se apresentou como líder do grupo armado deu um passo adiante, como se sentisse o poder na sala. O tempo está se esgotando. De repente, um grito estridente ecoou lá fora. Um grito de pânico que cortou o ar. Todos se viraram, e Otávio percebeu que o caos tinha se espalhado. A porta da sala estava escancarada, e o terror estava prestes a entrar. Nesse momento, uma nova figura surgiu na porta, e todos congelaram. Era um homem, mas não qualquer homem. Era um homem que Otávio reconheceria em qualquer lugar. Era o pai dele, desaparecido há anos. Por favor, não o deixem levar minha filha. O clamor era desesperado e cheio de dor. Esse grito chocante mudou tudo. O olhar de Eduarda se distorceu em reconhecimento. E a sala, antes repleta de tensão, agora estava prestes a explodir em um novo tumulto de segredos. O que Otávio teria que enfrentar era muito maior do que imaginava. A partir daquele momento, tudo estava prestes a mudar. E ele sabia que não havia retorno. Otávio se virou, o coração em um ritmo frenético. A voz de seu pai reverberava em sua mente, um eco de dor e desespero. Ele estava ali, na porta, como um fantasma do passado. O tempo pareceu parar. Pai? A palavra escapuliu de seus lábios em um sussurro quase involuntário, cheio de incredulidade. O rosto de seu pai estava marcado pelo tento e pela luta. A expressão carregava um misto de alívio e medo. Otávio, você precisa ouvir. A vida de Lívia é uma questão de vida ou morte. A sala estava em caos. O homem de terno escuro analisou a nova figura.
seus olhos vendados pela surpresa. Os capangas ao redor adotaram uma postura rígida, como se uma nova batalha estivesse prestes a começar. E então, a tensão explodiu. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar. O homem deixou a frase no ar, como um estopim. Você tem que entender, Otávio. O pai continuou, fervoroso. A linhagem de Lívia está conectada aos poderosos, a segredos que vão além da sua compreensão. Eduarda não é quem você pensa que é. Uma onda de confusão varreu Otávio. Ele olhou para Eduarda, então para seu pai, tentando reunir as peças. O que você quer dizer com isso? O nó na garganta apertava. Como se a resposta estivesse prestes a junto com seu ar. É verdade, Eduarda finalmente confirmou, a voz tremendo. Eu sou da mesma linha que aqueles que governam nas sombras. E foi por isso que mantive tudo em segredo. Eu queria proteger Lívia. Protegê-la? O homem riu, cortante. Você entregou a um destino muito mais sombrio. A herança dela é uma maldição, gritou o pai de Otávio, os olhos se movendo entre o filho e Eduarda. Você precisa impedi-la de se envolver mais em tudo isso. Lívia começou a chorar, o desespero estampado em seu pequeno rosto. Mãe, por que isso está acontecendo? Ela olhou para Eduarda, buscando conforto, e o silêncio fez a sala parecer um eco de angústia. Eduarda abaixou a cabeça, cheia de dor. A verdade estava se revelando em um quebra-cabeça que ganhava uma nova forma. Eu só queria que você estivesse segura, Lívia. As escolhas que fiz foram para você. As palavras colidiram com a realidade de Otávio, e tudo ao seu redor girava. A chuva lá fora tamborilava. Cada gota parecia ressoar com sua confusão. E naquele momento, algo ruim aconteceu. O homem alto, que até então aguardava em silêncio, fez uma expressão sombria enquanto observava a cena. Ele lançou um olhar à porta e uma aura de tensão se apoderou novamente do espaço. Vocês não têm tempo para isso, ele gritou. Estão prestes a sacrificar a única chance de salvação. A verdade que sempre temeram está prestes a se revelar, e quem não escolher um lado sofrerá as consequências. E em uma fração de segundo, a luz começou a piscar. Um barulho ensurdecedor ecoou na sala. O vidro da janela estourou, e um grupo de homens encapuzados invadiu o escritório, gritando. Era um vendaval. Eles pareciam prontos para agir. O pânico tomou conta de todos. Lívia! Otávio gritou, sua voz cortada pela adrenalina. Ele se lançou na direção da menininha, mas a cena tinha mudado rapidamente, como se o mundo ao redor se transformasse em um pesadelo. Eduarda gritou, corra! Não olhe para trás! Mas a realidade parecia se fragmentar, e tudo começou a se mover em câmera lenta. Os gritos misturavam-se ao caos. A chuva lá fora agora parecia rugir como um animal feroz. O homem do terno escuro ficou no caminho, mas Otávio não ia deixar que nada o impedisse. Então um estalo ecoou. Um tiro. O som cortou o ar e o pai de Otávio caiu no chão, a expressão congelada na dor. O que estava acontecendo? Não! Pai! Otávio ficou paralisado. A imagem de seu pai caindo à sua frente chocou seu cerne. O homem encapuzado havia dado o golpe. Desespero e confusão se transformaram em horror absoluto. A revelação mais abominável de todas jorreou. Tudo o que ele sabia estava se despedaçando, e o tempo tinha se esgotado. As perguntas agora eram gritos em sua mente. Quem estava realmente lutando contra quem? Então uma ideia terrível surgiu. E se tudo fosse uma armadilha? O quão profunda era a traição? O que mais estava escondido por trás da máscara dela e principalmente do pai? Otávio se sentiu paralisado. O rosto de seu pai, marcado pelo tempo e pela dor, era uma visão que remetia a anos de angústia. Uma ferida que ele acreditava estar cicatrizada agora se reabriu, expondo emoções que ele não sabia que ainda existiam. Os homens armados do escritório pareciam se agitar. A tensão aumentava, como uma corda prestes a arrebentar. Pai, o que você está fazendo aqui? A voz de Otávio tremia.
Preciso que você ouça, muito antes que seja tarde demais. A urgência na voz do pai era palpável. Ele se virou para Eduarda, olhos fulminantes. Você envolveu seu filho em um jogo que não pode controlar. Eduarda, ao ouvir aquelas palavras, pareceu desmoronar. O olhar dela se tornou perdido e ela sussurrou um não quase inaudível. Mas o pai de Otávio não estava disposto a recuar. A linhagem de Lívia, o que começou como proteção, se transformou em uma armadilha. Você sabe disso, e ainda assim se pôs a arrastá-los para o centro desta guerra. O homem que antes se mantinha à distância se adiantou, enxergando a oportunidade. Eu realmente não esperava que você aparecesse. Mas certo, como o sol nascer amanhã, chegou o momento da verdade. O sorriso dele era maligno, como se tivesse esperado por esse momento. Otávio sentiu o chão se abrir sob seus pés. Que verdade? Que inferno está acontecendo? Ele estava à beira de um colapso. Era difícil processar cada palavra, cada revelação que se desdobrava diante dele. O outro homem, aquele de terno escuro, deu um passo adiante. Você não sabe o quanto sua vida foi manipulada, Otávio. Eduarda não é apenas uma faxineira. E o que você acredita saber sobre sua família é uma farsa. Lívia não é apenas uma criança normal. Ela é a chave para um poder imenso que pode mudar tudo. A sala pareceu girar. O choque encheu Otávio. Mas, ao mesmo tempo, sentiu uma centelha de raiva surgir, abafando o horrendo desespero. Eu não vou deixar você levar minha filha, gritou, o eco ressoando nas paredes. Mas no meio do caos, algo ainda mais inesperado ocorreu. Um tiro. Silêncio. As palavras pararam no ar, e a realidade se quebrava em pedaços ao redor deles. A identidade que se presumira até então começou a se fragmentar. Eduarda caiu. Não, não, não. O tempo parecia desacelerar. A imagem dela se desvanecendo, o sangue se espalhando pelo chão, foi a gota que transbordou o copo da insanidade. O homem que disparou estava prestes a sucumbir ao desespero, seu olhar completamente perdido. Você não tinha que fazer isso, ele gritou, a voz cheia de arrependimento. Ok, todos estavam alheios a esse novo ainda mais profundo. O pai de Otávio parecia chocado, como todos no lugar. Eduarda, você não pode estar morta! Otávio se atirou em direção ao corpo dela, mas no fundo do seu ser, uma sensação estranha começou a tomar conta. Era como se a dor não fosse só dele. Algo estava se revelando ali. Lívia começou a chorar descontroladamente, e em meio ao tumulto de emoções, Otávio viu algo brilhar na mão de Eduarda. Ele se inclinou, compreendendo que ela segurava uma pequena caixa. Instintivamente, ele a pegou. O momento parecia eterno, e mais uma vez, o mundo se tornava um borrão. Quando abriu a caixa, uma luz ofuscante emergiu, preenchendo o espaço ao seu redor. O que quer que estivesse ali dentro emitia um pulsar de energia, como se algo muito maior estivesse prestes a acontecer. Em meio a essa luz, a conexão começou a se formar. Corações batiam em uníssono e um som ecoou em sua mente. A verdade sempre se revela quando menos se espera. E, de repente, o choque da descoberta atingiu Otávio como um trem desgovernado. Ele percebeu que toda a história era uma farsa. E ele, mais uma vez, um peão em um jogo que não compreendia. Ele olhou novamente para o corpo de Eduarda. Os sussurros da verdade se tornavam mais ecoantes. O que mais ele não sabia? O que ainda estava por vir? O que aqueles homens realmente queriam? Ele sentiu que o caminho à frente era incerto. E junto com isso, o ar estava carregado de promessas e novos perigos. O legado que não compreendia estava prestes a entrar em cena, e a tempestade fora da janela mapeava um caminho sombrio. Otávio sentiu o peso da caixa em suas mãos. A luz que emanava dela fazia seu coração acelerar. O que é isso? Ele sussurrou, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Ao redor, o caos se instaurava. Eduarda caiu, seu corpo inerte no chão, e o desespero tomou conta dele. Lívia chorava,
A menininha parecia tão pequena e vulnerável. Mãe! Mãe! Ela se agachou, tentando alcançar Eduarda. Otávio a puxou para trás, protegendo-a com o corpo, mas seu olhar estava fixo na caixa. Algo dentro dela pulsou, como se estivesse viva. Ele precisava saber o que havia ali. Vamos, pegue a menina! O homem de terno gritou, interrompendo seus pensamentos. Ali não é seguro! Os capangas se moviam rápido e o ambiente parecia uma tempestade a ponto de explodir. Mas enquanto Otávio se preparava para correr, a luz da caixa ofuscou ainda mais. Um brilho ofuscante iluminou toda a sala. O que estava acontecendo? Algo estava para acontecer e tudo ficou em câmera lenta. Desgraça! O que você fez? O homem mais alto berrou enquanto. A luz aumentando parecia responder a alguma batida de um ímpeto cósmico. Ele se virou, mirando a entrada. A porta tinha se aberto sozinha, e com isso, uma energia palpável preenchia o ambiente. Então, algo aterrador e marcante aconteceu. Uma figura apareceu na porta, emanando uma autoridade esmagadora. Era uma mulher. Ela tinha um olhar intenso, como se tivesse visto tudo antes. O cabelo dela brilhava, como se tivesse capturado o próprio sol, e a presença era irrefutável. Chega disso! Sua voz ecoou e todos na sala pararam. Os homens armados ficaram estáticos e Otávio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem era? Você não faz ideia do que está envolvido aqui. Ela continuou, caminhando lentamente na direção de Eduarda, cujos lábios se moviam em um sussurro. A mulher ignorou a cena. Eduarda, só você pode decidir o destino de Lívia agora. Otávio tentou entender, mas seu coração pulava. Que destino? O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a raiva brotando. O que vocês querem? Silêncio, garoto, o homem de terno sibilou. Mas a mulher apenas levantou a mão. Não, preciso que ele ouça. Todos precisam ouvir. E então, enquanto a luz da caixa começou a intensificar-se, ela girou e apontou para a entrada. Daqui a pouco eles chegarão. Ouvindo essas palavras, a adrenalina encheu o cômodo. Quem? Otávio queria saber, mas ela não respondeu. O olhar dela estava em Eduarda agora, que empalideceu. Você? Não tinha que ter feito isso. Estava esperando o momento certo. A mulher parecia decepcionada, e a revelação que não estava disposta a compartilhar pesava no ar. Eduarda começou a se mover. Lentas, as palavras escapando de seus lábios com dificuldade. Desculpe, eu só queria proteger a verdade. Ela olhou para Otávio, com lágrimas brotando. E agora está tudo se desmoronando. As peças começaram a se encaixar. Otávio olhou para a caixa novamente. A luz estava crescendo. E então, numa fração de segundo, uma explosão de energia varreu o espaço, fazendo tudo ao redor tremer. A mulher foi lançada para trás, batendo na parede com força. E foi nesse momento que a verdadeira reviravolta aconteceu. O brilho da caixa começou a revelar imagens, famílias, rostos conhecidos e entre eles, Otávio viu uma figura. Sua própria mãe, muito jovem. O quê? Confusão tomou conta dele. Como isso é possível? Otávio gritou enquanto o passado se desdobrava diante dele. A mulher se levantou, seu olhar era agora sombrio. A linhagem é mais complexa do que você pode imaginar, Otávio. Você não é apenas um peão, você é a peça central desse jogo. Otávio se sentiu tonto. O que ela queria dizer? Como assim, a peça central? Ele olhou para sua mãe na imagem, tentando juntar os fragmentos. E enquanto isso, o homem de terno se aproximava. Sua expressão: precisamos ir, todos vocês. O tempo está se esgotando e eles vêm. Ele gesticulou, enquanto mais figuras começavam a se mover nas projeções da caixa. Otávio parou, tomado pela incerteza, e a grande pergunta pairava no ar. O que isso significava para Lívia, para Eduarda e, por fim, para ele mesmo? O que estava por vir? E qual seria seu verdadeiro papel nesse jogo obscuro? A chuva caía cada vez mais forte lá fora,
e Otávio sentiu o peso do mundo nas costas. A escolha que ele e Eduarda teriam que enfrentar não era mais apenas sobre proteção, era sobre traçar o futuro de todos os envolvidos. E a resposta que procurava estava mais perto do que ele imaginava. Otávio estava atordoado. A luz da caixa pulsava intensamente, revelando segredos que mudariam o destino de todos. A mulher, que aparecera como uma tempestade, observava com olhos sombrios. Cada batida do coração de Otávio parecia ecoar na sala, transformando a tensão em eletricidade pura. Você precisa entender, Otávio. A mulher proferiu, sua voz forte, mas estava visivelmente abalada. A linhagem de Lívia é a chave para antigos poderes, e você está no centro disso tudo. A sala tremeu com as palavras dela. Ele olhou rapidamente para Lívia, cujos grandes olhos estavam agora cheios de incompreensão e medo. Papai, o que está acontecendo? A voz dela era um eco puro de inocência. Aquilo partiu o coração. De Otávio. Lívia, eu estou aqui. Não se preocupe, disse Otávio, tentando manter a calma, ainda sem saber como explicar o impensável. Mas a mulher continuou. Eduarda estava tentando proteger a verdade, e agora, com a máscara caída, todos estão em perigo. Um grito ressoou do corredor. A porta se estourou, e um novo grupo de homens armados invadiu a sala, com expressões frias e decididas. O pânico se instaurou novamente. Otávio virou-se, segurando fortemente Lívia. Fique perto de mim. Não deixarei que façam mal a você. Os homens armados olhavam em volta, claramente à procura de algo. A tensão fazia o ar ser quase insuportável. E no meio do caos, Caixa! O que acontece se a abrirmos juntas? Os olhos dela brilharam por um instante. A verdade será revelada, mas é arriscado. Se não tentarmos, nunca saberemos, Otávio gritou, a adrenalina pulsando nas veias. Todos os olhares agora estavam focados na caixa, e o tempo parecia parar. Juntos, eles abriram a caixa. Uma luz forte iluminou toda a sala, envolvendo-os a todos. As imagens se desdobraram, mostrando a verdade da linhagem de Lívia, seu potencial escondido. Traumas do passado e promessas de um futuro que poderia ser diferente. O brilho desenhou na parede histórias que todos deveriam ver. Os homens armados hesitaram, confusos. Não podem lutar contra o que está predestinado. A mulher ordenou, enquanto a luz os envolvia. Mais uma vez, o tempo pareceu desacelerar. A partir dessa revelação, Otávio começou a compreender a profundidade da luta que enfrentavam. O destino não estava apenas nas mãos deles, mas nas escolhas que fariam naquele momento. O que vocês realmente querem? Otávio perguntou, a irritação crescendo no fundo da garganta. Ele confiava que juntos poderiam mudar o rumo das coisas. Mas o homem de terno, que antes parecia calmo, finalmente perdeu a compostura. O que queremos é controle, e isso não pode sair do nosso alcance. Otávio olhou para a mulher. Então, vamos mostrar a eles que há outra maneira. As palavras dele carregavam uma nova determinação. Eles precisavam unir forças. A caixa começou a brilhar ainda mais forte, e Otávio percebeu que juntos podiam formar uma barreira da verdade. A luz expandiu, ofuscando tudo ao redor. As imagens eram de força, de uma nova era, um novo começo. E então, como um grande fôlego, tudo explodiu em cores, revelando o passado, mas também um futuro promissor. Com um grito poderoso, essa luz liberou uma onda de energia que fez os homens armados recuarem, impotentes diante da revelação. Quando tudo se acalmou, Otávio olhou ao redor. A sala estava e tocou sua testa. Ela vai ficar bem. Todos vão ficar bem. O poder luta ainda estava longe de terminar, mas naquele momento eles haviam vencido uma batalha. Agora era a hora de agir. E agora, meu amigo, seu apoio é mais necessário do que nunca. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!